O DOM, o Document Object Model, permite-nos fazer todo o tipo de interações com os seus elementos e respectivo conteúdo. Isto é, estamos a falar dos elementos que constituem uma página web, o mesmo é dizer os elementos da HTML. Ora, no entanto, é primeiro necessário conseguir chegar ao elemento que queremos selecionar. E, tradicionalmente, uma boa parte de vocês que estão a ver este vídeo e que já têm alguma experiência com JavaScript sabem que podem utilizar funções, como é o caso do Document getElementById, getElementByName, etc. Mas antes de chegarmos a isso, que será o objeto do próximo vídeo, vamos ver aqui algumas curiosidades. Isto, antes de avançarmos para as funções do Document, que permitem ir diretamente para um elemento, nós vamos ver algumas curiosidades que são, de facto, muito importantes conhecer. Então nós temos aqui em baixo o seguinte: o elemento HTML corresponde, no caso da DOM, a esta propriedade, ou neste caso ao document, que é a raiz no topo da DOM, e depois a esta propriedade document element. Isto é o mesmo que chamar o HTML. Claro que depois, dentro deste HTML, que é este elemento que nós aqui temos, ok? Nós temos propriedades, e já iremos ver isto na prática. O body, por sua vez, também corresponde ao document.body. São os grandes grupos de elementos da HTML. Aliás, vocês podem ver que o HTML engloba todos os outros elementos, mas depois temos dois especiais, o head e o body, que está aqui. Então, tanto é que nós podemos aqui colapsá-los desta forma. Ora, acontece que para o head, poderíamos até colocar isto aqui por esta ordem, o head corresponde ao document.head e o body corresponde ao document.body. Ora, teoricamente, e na prática também pode acontecer, nós conseguimos ir para qualquer elemento da nossa página usando aqui uma cadeia de objetos que são conhecidos como child nodes. Isto é, dentro de cada um destes grandes objetos, ou vamos lhe chamar elementos da HTML, nós temos o que se considera os child nodes, isto é, os elementos que estão encaixados dentro desse elemento. Por exemplo, nós temos aqui no head, temos o meta, temos outro meta, temos o meta, temos aqui um title. No caso do body, nós temos um parágrafo. O parágrafo faz parte da coleção de todos os elementos que fazem parte do body. Bom, vamos aqui ver alguns aspectos interessantes, são curiosidades apenas, porque na maior parte dos casos nós não recorremos a este tipo de mecanismo para chegar aos elementos. Vamos recorrer a eles utilizando funções, como é o caso do document.getElementById, etc. Isso iremos ver já no próximo vídeo, mas vamos ficar aqui com este conhecimento. Eu vou colocar aqui um script em cima para vos demonstrar o seguinte. A página é sempre interpretada na vertical, de cima para baixo. Então acontece que quando determinada parte do script é executada, pode acontecer que alguns elementos da minha página ainda não sejam do conhecimento do próprio JavaScript. Como é o caso, por exemplo, do document body. Então se eu colocar aqui console.log e tentar apresentar as características do document.body, o que vai acontecer aqui neste caso é que, como o body ainda não existe quando este código é executado, então nós vamos ter aqui um valor nulo. Isto vai ser apresentado na consola. Vamos verificar aqui, está aqui aberto, vamos chamar aqui as ferramentas do programador e vamos aqui refrescar novamente e reparem, cá está então o nulo, que está aqui no HTML na linha 10 e, portanto, aqui na linha 10 nós tentámos ir buscar as propriedades do document body e não conseguimos, porque ele não existe. Bom, mas se nós pegarmos aqui neste código e o colocarmos cá ao fundo, então isto significa que o body já existe, ok? Então o body já existe porque ele foi iniciado ali. Então, nesta circunstância agora, reparem como nós aqui já temos apresentado na consola o corpo completo do meu body. Reparem, no entanto, que nós estamos na consola, não estamos aqui nos elementos que nos permitem também ver esta informação. Estamos aqui na consola. Bom, vamos fazer aqui algo mais interessante, que é, ok, dentro do body, quais são os child nodes que eu tenho? Então, se eu colocar aqui child nodes, e reparem que eu tenho ali IntelliSense, o que eu estou a perguntar basicamente é, do body eu quero saber qual é a coleção de elementos que ele tem. Bom, agora reparem nesta coisa curiosa. É que aqui na consola já aparece o node list, composto por 6 elementos. Ora, se olharmos aqui para o nosso código, nós não temos 6 elementos. Temos aqui o body, depois temos um parágrafo, depois temos aqui uma parte de um script e depois temos aqui outro script. Quando muito teríamos 3 elementos. Mas não. O sistema diz-nos que tem 6. E agora reparem que aparece sempre, antes de qualquer um dos elementos, um text. Ok? Não vamos estar, e depois aparece aqui também no final, etc. Não vamos estar agora aqui em detalhes muito mais técnicos, eu quero apenas que vocês conheçam por curiosidade esta circunstância. Reparem que aqui aparece o parágrafo,
ok? E reparem, inclusive, é que na consola ela é suficientemente inteligente, neste caso, vamos designar assim dessa forma, de perceber que dentro da consola nós conseguimos aqui, clicando neste elemento, saltar aqui para os elementos e saltar para o elemento que nós queremos, ok? É apenas uma curiosidade. Mas reparem que as propriedades do P são extensíssimas. Isto significa, na prática, que a DOM, ou Document Object Model, contém um vastíssimo conjunto de propriedades e eventos, que nós iremos falar aqui depois futuramente, que é o caso do onDrag, onClick, onDrop, etc. E ele tem, de facto, um conjunto de propriedades com as quais nós podemos interagir. Agora, vocês vão perguntar, ok, então, mas se eu quiser, por exemplo, alterar neste caso, o valor deste parágrafo, eu vou aqui aumentar um bocadinho para vocês verem melhor, ok? Então vamos aqui refrescar novamente para termos aqui a lista e vocês vão me perguntar, ok, como é que eu chego a este parágrafo? Bom, se vocês repararem aqui nós temos o índice do child node, ok? O índice do elemento, que neste caso é o 1. Então se eu chegar aqui e colocar aqui, em vez do console log, fizer aqui, por exemplo, document.body.child nodes. E agora, como é uma coleção, um array, colocar aqui inner HTML ou inner text, vamos colocar assim, vamos tentar assim. Eu vou colocar aqui novo texto do parágrafo. Vamos verificar se temos sucesso com esta implementação. E reparem, cá está então sucesso da implementação. Também era possível eu chegar a este tipo de resultado utilizando aqui uma outra propriedade chamada o text content. Ok? E portanto aqui vamos colocar inclusive um algarismo 2 para vocês perceberem que a alteração aqui é feita, mas logo de imediato é esmagada por aquela. E portanto reparem como existe aqui. Claro que tudo isto, se assim funcionasse, seria extraordinariamente complexo, por exemplo, chegar a um div que contém dentro de si um title, um heading, um parágrafo, entre outros elementos. E, portanto, nós teríamos imensa dificuldade em utilizar o JavaScript desta forma para chegarmos àquilo que pretendemos. Deixem-me só mostrar-vos já agora aqui outra circunstância. Imaginem que eu quero saber qual é a linguagem que está a ser aqui definida como parâmetro, ou aqui como atributo, que é o termo técnico mais correto, do meu HTML. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, console.log, obviamente poderia guardar isto numa variável de JavaScript, mas vamos aqui buscar a linguagem. Então eu sei que o HTML está no document.documentElement e no documentElement eu vou colocar aqui um ponto e agora vou dizer lang. Quero ir buscar o atributo lang do document element. Então reparem o que é que acontece aqui. Cá está o en. Se eu alterar aqui para pt, para português, ele vai buscar automaticamente português. Eu quis com este vídeo apenas demonstrar-vos estas curiosidades, porque de facto não é a forma mais tradicional de nós interagirmos com os elementos de uma página web. É isso que nós vamos ver a partir do próximo vídeo, com exemplos práticos de como interagir com elementos da página web utilizando funções específicas do Document.